Há 75 anos, a história da Agroséries se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais, para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. Muito bem, está na hora da gente analisar o mercado do boi. Essa semana já avançando, hoje quarta-feira, dá para a gente entender um pouquinho de como estão evoluindo as negociações. Em relação aos preços, o que a gente tem percebido é uma certa estabilidade aí na arroba. E na própria carne também, carne no atacado, por exemplo, essa semana ainda não sofreu nenhum tipo de reajuste. A gente vai conversar direitinho sobre esses fatos, sobre essas questões com a Tainá Drugovic, da Scott Consultoria. Está aqui já a Tainá com a gente. Seja bem-vinda, Tainá. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É um mercado, dá para dizer, tranquilo essa semana, Tainá? O que está acontecendo? Qual que é a expectativa de vocês aí na Scott? Boa tarde a todos, obrigada aí mais uma vez pelo convite. E o mercado continua comprador para atender a primeira quinzena do mês, quando sazonalmente aumenta o consumo de carne no mercado doméstico. Hoje houve alta em 13 das 32 praças pecuárias monitoradas pela Scott Consultoria. Então, o mercado continua comprador, mas um pouco mais cauteloso. Isso significa o quê, Tainá? Então, está mais difícil pagar mais pela arroba, é isso? Eles estão mais analisando o mercado? Exato. Nós temos observado constantes altas na maior parte das praças pecuárias monitoradas aqui por nós. Então, as indústrias têm comprado com mais cautela em função desses preços maiores. E temos observado também um pouco de aumento gradual de animais confinados, mas nada é o suficiente para inverter o cenário, ou seja, os preços devem continuar firmes. Hoje a gente está falando de um boi negociado aqui patamar. Qual que é a referência aí de vocês? Em referência em São Paulo, o mercado interno em torno de R$ 255 até R$ 260, no preço bruto e a prazo. Quase o mesmo valor, praticamente o mesmo valor pago pelo boi China, que tem em torno de R$ 260 hoje. E as escalas? As escalas em São Paulo atendem em média 5 dias, mas no cenário geral, nós temos observado que as escalas em torno de 3, 4 dias úteis no cenário nível Brasil. Então, não são escalas muito alongadas, em função desses preços mais altos, e os frigoríficos aguardando uma posição no mercado para poder continuar as compras. O que seria uma posição de mercado? Esperando ver se o varejo reduz aí o volume, ou avançam as negociações no varejo, é isso? Isso, eles vão observar essa primeira quinzena, como que vai ser a saída de carne, com o recebimento dos salários, e lembrando também que esse mês o auxílio caiu pela metade, que pode ser uma interferência também no consumo no mercado interno, e estão aguardando essa posição melhor para continuar dando andamento, mas no entanto eles preferem continuar comprando compassadamente, com as escalas menores, em função principalmente dos preços altos da oferta comedida de animais terminados e aguardando posição da saída de carne no varejo. Você citou aí essa redução do auxílio emergencial, né, para R$ 300. Já dá para perceber algum impacto disso nas compras ou ainda é cedo? Ainda é cedo para falar. Vamos aguardar a primeira quinzena do mês, fechar o recebimento total dos auxílios, mas ainda é muito cedo para nós podermos ter uma posição melhor sobre essa saída. Mas tem uma expectativa de que o poder de compra diminua e, consequentemente, isso afete o ritmo de compras também do consumidor. Exato, a tendência é que seja essa, mas esperamos que o cenário continue positivo, com a maior parte do recebimento dos salários. No entanto, esse auxílio pela metade pode trazer alguns impactos, sim, no consumo no mercado doméstico. Muito bem. Bom,
Você falou aí que 13 das 32 praças pesquisadas pela Scott tiveram alta hoje. São Exato. praças relevantes, importantes, com muita negociação, Tainá? Enfim, qual que você destacaria? Sim, são praças relevantes. Goiás, nós temos observado constantes altas. Minas Gerais também com dificuldade de compra. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também. E a oferta no cenário geral, embora tenha aumentado um pouco a oferta de animais confinados, os frigoríficos continuam tendo um pouco de dificuldade em alongar as escalas e um pouco de cautela pela alta dos preços. Então, esses preços têm dado uma travada nas negociações que nós temos observado. E a carne no atacado, Tainá, conseguiu evoluir? Então, nós observamos na última semana, o atacado deu uma leve aumentada. O boi casado de animais castrados teve uma alta de 0,6%, hoje está em torno de 16,30%. E em decorrência para abastecimento do mercado interno. Para essa primeira quinzena, nós acreditamos que os preços devem ser de viés, de estabilidade, justamente porque os estoques estão abastecidos. Então, o escoamento no mercado interno está um pouco modesto e uma recuperação um pouco lenta. Então, para essa primeira quinzena, com o estoque já estabelecido, nós acreditamos que o viés seja de estabilidade. E o valor é de... Só para a gente fixar aqui... Boi casado de animais castrados, R$ 16,30. R$ 16,30. Teve uma alta na semana passada, daí foi feito o estoque necessário para atender a primeira quinzena e agora está mantendo esses R$ 16,30. Isso, nós acreditamos que para essa primeira quinzena o viés seja de estabilidade, embora independente de receber o recebimento de salários e tudo mais, mas os estoques já estão prontos para atender a primeira quinzena. Então nós acreditamos que os preços estejam andando de lado nesse mercado. Muito bem. A expectativa, de uma forma geral, então, é de um mercado meio que travado, então, Tainá, pelo menos estabilizado nesse patamar de preço? Isso, nós acreditamos que a primeira quinzena os preços sigam andando de lado um pouco. Vamos aguardar o que o auxílio emergencial, pela metade nesse mês, possa interferir no consumo no mercado doméstico e o recebimento dos salários, o que possa acontecer. Então, vamos aguardar a primeira quinzena para poder ter um panorama melhor do que possa acontecer e podemos tirar umas conclusões melhores. Exportação, Tainá, o que esperar da exportação? China até então estava fora do mercado, né? Tecnicamente termina o feriado por lá e eles deveriam ou devem estar voltando ao mercado. Qual a expectativa aí? China volta com tudo? Em comparação a agosto, nós observamos uma queda de 12%, 12,8%, quase 13% em comparação a agosto. No entanto, comparado a setembro de 2019, a alta foi de 15%. Então, nesse cenário macro, nós observamos que o mercado continua comprador, o mercado chinês continua aquecido as compras e acreditamos que agora para outubro, novembro, a China continue levando bastante carne aqui do nosso país em função para atender o ano novo chinês. Então, nós acreditamos que o viés seja positivo para os próximos 2 meses, com a China comprando bem. Mas vocês acreditam numa evolução das compras ou numa manutenção do que já vinha sendo comprado, Tainá? Nós acreditamos numa certa evolução significativa nos próximos dias, não comparado, obviamente, ao ano passado, em função de novembro, aquelas altas absurdas. No entanto, esse ano a expectativa seja positiva e com aumento levemente significativos, mas que ela vai continuar levando carne do Brasil, vai continuar assim, e o cenário é positivo para os próximos 2 meses. E não só a China, né? Boa parte dos países costuma aí, agilizar as compras nesse final de ano, né? Exato, então a expectativa é positiva. Essa semana o mercado chinês está parado em função do feriado. No entanto, os próximos 2 meses, o cenário, a expectativa é que seja positiva para atender o Ano Novo Chinês. Muito bom. Tainá, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Obrigada mais uma vez pelo convite. E o que precisarem, Scott fica total disposição de todos. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tá aí a Tainá Drugovic, da Scott Consultoria, analisando o mercado para a gente aqui, mostrando que temos uma condição meio que de estabilidade. O mercado está bem estrechado já, né? Tem aí o seu valor bastante alto já, R$260 aí pela arroba em São Paulo, 16,30 para o boi casado, e isso meio que já aparentemente atingiu um teto. Obviamente a gente precisa ver esse resto da primeira quinzena, como vai ser e como o consumidor, principalmente o consumidor aqui no Brasil, ele vai consumir aí os estoques que já foram feitos, preparados aí para atender essa demanda da primeira quinzena. A dúvida é se com a redução do auxílio emergencial de R$600 para R$300, se o poder de compra reduz também e, consequentemente, isso afeta no volume a ser comprado. Mas isso a gente só vai saber um pouquinho mais adiante e, por isso, é importante acompanhar o dia a dia aí do mercado. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão trabalhando os contratos futuros lá na B3. De olho na tela. Outubro, R$ 261,40, queda de 0,04%. Novembro, subindo 0,6%, R$ 266,70. Dezembro também nessa casa dos R$ 266, 266 mais 10, alta de 0,04%. E janeiro, R$ 264,75, alta de 0,67%. Ontem o indicador CPEA caiu bem, caiu 1,61% a R$ 253,55, se afastando um pouquinho ali daquela casa dos 260. Vamos lá. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.